Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Bíblia Talk. Que alegria poder estar aqui com você mais uma vez. Você não faz ideia como eu estou animado hoje para falar sobre as 70 semanas de Daniel. Mas antes de começar é importante destacar 3 pontos. A profecia que a gente vai estudar hoje é uma profecia muito complexa. Então talvez seja necessário que você assista esse vídeo várias vezes para que você possa compreender tudo que nós vamos falar aqui. Em segundo lugar, é preciso saber que existem várias interpretações para essa profecia das 70 semanas de Daniel. Hoje eu vou compartilhar com você a minha visão, que é o que eu acredito que é mais precisa, mas eu quero dizer para você que existem várias outras interpretações que eu também acho que são válidas. E o terceiro ponto é que é crucial que você se concentre totalmente para o que será discutido aqui nesse vídeo. E é claro, para você que quer tirar o melhor desse vídeo, eu quero sugerir para que você elimine todas as distrações que tiver aí ao seu redor e que você evite fazer comentários aqui durante o nosso vídeo para que você não perca os pontos mais importantes. E como o tempo aqui nas nossas aulas é um tempo muito curto, eu quero dizer para você que eu vou direto ao ponto e respeitar o seu tempo para que você possa aprender o máximo nesse tempo que nós temos juntos. E se você é novo aqui nesse canal, meu nome é Renato Neves e eu agradeço muito por você estar aqui hoje. E o objetivo desse canal, o objetivo do Bíblia Talk, é ajudar você a crescer espiritualmente de uma forma prática e eficaz, para que você esteja preparado para avançar em todas as áreas da sua vida. Então vamos para o nosso vídeo, vamos mergulhar nas 70 semanas de Daniel. Eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai ter 2 certezas. A primeira delas é que Jesus é realmente o Messias, conforme é revelado aqui nessa profecia. E a segunda é que se você ainda não crê, eu tenho certeza que você vai ser levado a se converter a Cristo, inspirado pela profundidade e precisão do que nós vamos abordar aqui hoje. E se você tem dúvidas sobre a Bíblia, como a palavra de Deus, eu tenho certeza que essas dúvidas vão ser dissipadas hoje, porque a precisão dessa profecia, ela acaba demonstrando que nenhum homem poderia ter concebido algo assim com 500 anos ou mais de antecedência. E um dos meus objetivos aqui hoje é convencer você de que a Bíblia é de fato a palavra de Deus. Preparados? Então vamos lá, vamos ao contexto de Daniel, capítulo 9, do verso 24 ao 27. Essa é a passagem que nós vamos analisar no vídeo de hoje. Então se você tiver aí a sua Bíblia, se você tiver aí um smartphone, eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia nesse momento, em Daniel, capítulo 9, no versículo 24 até o versículo 27. Daniel, ele já havia recebido visões de Deus sobre a história das nações gentias. Isso está registrado lá no capítulo 2, 7 e 8. Só que aqui no capítulo 9, Daniel ele vai focar na história do povo judeu, especificamente sobre o futuro do povo judeu. Então esse é o contexto dessa profecia que nós vamos examinar hoje. Daniel, ao estudar as escrituras, Daniel ele percebe que as 70 semanas de desolação de Jerusalém, que tinha sido profetizada pelo profeta Jeremias, estava chegando finalmente ao fim. Porque Deus havia predito que Israel seria levado ao cativeiro pelos babilônicos lá por volta de 605 a.C. Então agora que Daniel já tem por volta dos seus 80 anos de idade, sabendo que ele foi levado para o cativeiro com 15 anos de idade, então ele entendeu que o Senhor ele estava se preparando para trazer o seu povo de volta à terra e para reconstruir aquela terra. Eles já estavam ali na eminência de voltar para sua casa. Então na cabeça de Daniel, após fazer as suas contas, ele entende, ele compreende que já estava na hora de voltar para Jerusalém e iniciar a reconstrução. Nós sabemos que Daniel ele recebeu essa visão do anjo Gabriel por volta de 536 a.C. E isso é muito importante, é crucial, porque mostra para mim e para você que essa profecia ela foi dada mais de 5 séculos antes da vinda de Jesus Cristo. Então essa antecipação tão precisa dessa profecia, com tantos anos de antecedência, ela acaba destacando para mim e para você a profundidade e a importância dessa profecia das 70 semanas. Porque ela não foi uma profecia que foi profetizada uma semana antes do nascimento de Jesus Cristo. Ela foi prevista com 5 séculos de antecedência. Então isso comprova que o que nós estamos estudando hoje, essas 70 semanas, não é algo feito por homens,
mas é sim a palavra de Deus. Então o nosso objetivo agora é destacar cada camada dessa profecia, e nós vamos perceber que a cada nova camada dessa profecia nós vamos aprender algo novo aqui nesse dia. Então vamos lá. A profecia das 70 semanas de Daniel será dividida em 4 partes. A primeira parte é o período que essa profecia abrange. Em segundo lugar, as pessoas que essa profecia se dirige. Em terceiro lugar, o propósito de Deus com essa profecia. E, finalmente, nós vamos dedicar a maior parte do tempo dessa lição de hoje para analisar a profecia propriamente dita. Então, nós vamos falar sobre o período, sobre as pessoas, sobre o propósito e, por fim, falar da profecia em si. Então, começando pelo período, a profecia fala sobre 70 semanas. Então vamos analisar isso cuidadosamente. E a pergunta mais simplista disso tudo seria: quanto tempo tem 70 semanas? E se você é bom de matemática, eu tenho certeza que você já fez a conta aí na sua cabeça e chegou ao número maravilhoso de 490 dias. Mas a pergunta é o que isso realmente significa. E é importante saber que na cultura judaica essa palavra semana, ela pode ser traduzida por um conjunto de 7. Então nesse contexto a palavra semana ela está se referindo a um conjunto de 7 anos. Então, de acordo com Levítico capítulo 25, 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Nós não estamos trabalhando com numerologia, quero que você entenda isso. Mas seguindo essa linha de raciocínio, então 70 semanas mencionadas aqui no livro de Daniel são equivalentes a 490 anos. Então esse é o período aqui na profecia que decreta a conclusão dos propósitos de Deus para a história da nação judaica. Então, após esses 490 anos, tudo que Deus pretendia realizar estará concluído sobre a nação de Israel. Gabriel ele está dizendo aqui para Daniel que 490 anos foram decretados por Deus e é isso que ele precisa entender. Então, agora nós vamos ao segundo ponto. As pessoas a quem essa profecia foi direcionada. Porque Gabriel ele deixa claro que essa profecia ela é especificamente para o povo judeu e para a cidade santa de Jerusalém. Então isso significa que o foco dessa profecia é a nação judaica em Jerusalém e não para os gentios ou para nós que somos cristãos. Então basicamente o que Gabriel está dizendo para Daniel é: a visão que eu vou te dar agora é sobre um período de 490 anos no futuro e ela se refere apenas ao povo judeu e à cidade de Jerusalém. E assim nós vamos ao terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto? Os 6 propósitos de Deus nesse tempo de duração desse período profético. E é aqui que as coisas começam a ficar realmente interessantes, porque Deus ele começa a revelar a Daniel o que ele pretende realizar durante esses 490 anos. Só que você precisa ter em mente que o clímax dessa profecia vai estar lá nos versículos 25 a 27. E nós estamos aqui nesse momento apenas lançando a base de todo esse conteúdo. Então Deus apresenta a Daniel 6 objetivos específicos para o povo judeu. E se nós analisarmos lá o versículo 24, a parte B do versículo, nós vamos perceber que Deus ele vai se propor a terminar a rebelião do povo de Israel. Ele se propõe a acabar com o pecado de Israel e ele vai se propor a expiar a culpa do povo de Israel. E isso significa que embora o povo judeu ele tenha rejeitado Jesus na sua primeira vinda à terra, ainda vai existir um dia lá no futuro em que essa rejeição vai acabar. Nós vemos aqui nessa profecia que Deus ele vai perdoar os pecados daquele povo e fará a expiação de toda a culpa daquele povo. Nós podemos dizer que ela ainda não se concretizou completamente na história, porque hoje, em 2024, ainda existem muitos judeus que rejeitam a Jesus Cristo. Só que essa profecia das 70 semanas, ela promete que um dia Deus trará o remanescente do povo judeu que se voltará para ele e encerrará esse período de rebelião. Tudo tranquilo até aqui? Então vamos continuar, porque a profecia ela também vai mencionar trazer justiça eterna. E nós sabemos já de antemão que essa justiça ainda também não foi completamente alcançada. Por quê? Porque o povo judeu ele ainda não vive completamente em conformidade com a vontade de Deus. Mas através dessa profecia nós sabemos que haverá um dia em que essa justiça será realizada e o povo judeu vai viver em retidão, assim como o reino de Deus será caracterizado por essa justiça. E além disso, a profecia também vai falar sobre confirmar a visão profética.
E isso significa que todas as profecias que foram feitas para o povo de Israel, elas serão cumpridas. Então, em outras palavras, vai chegar um tempo que todas as profecias, desde o início dos tempos até esse exato momento que nós estamos, elas se realizarão, elas se cumprirão exatamente como Deus predisse. Então, isso pode também significar que quando Jesus vier, não vai haver mais nenhuma necessidade de uma nova profecia. Afinal de contas, a conclusão de todas as profecias já estará entre nós. O anjo Gabriel chega a Daniel e diz: o povo judeu e a cidade de Jerusalém têm cerca de 490 anos restantes ainda no futuro. E durante esse tempo, Deus irá remover a rebelião do meio deles, vai perdoar o pecado do povo, vai guiar esse povo à retidão e vai cumprir todas as profecias que já foram feitas para eles. Essa seria a tradução desse primeiro versículo que nós vemos aqui. Então nós vamos agora à quarta e última parte dessa profecia. E essa é a parte onde as coisas começam a ficar realmente mais intensas. No versículo 25 nós vamos ver que fala sobre 7 séries de 7, mas também vai falar sobre 62 séries de 7. Eu sei que matemática pode não ser o forte de muitas pessoas aqui, mas eu vou tentar simplificar isso para você. Então até agora nós removemos algumas camadas dessa profecia e Daniel nos dá mais detalhes sobre elas agora. Gabriel ele vai dividir os 490 anos, ou 70 conjuntos de 7, em 3 subconjuntos. Ele diz: haverá 7 conjuntos de 7, e depois desse primeiro período de 7 conjuntos de 7 anos, haverá um outro período de 62 conjuntos de 7, totalizando em 69 conjuntos de 7. E isso deixa um último conjunto de 7 anos para completar essas 70 semanas que é da profecia, ou seja, os 490 anos. Nós vamos ter 49 anos, seguidos por 434 anos, que são os 62 conjuntos de 7, e depois finalmente um último conjunto que seria o período de 7 anos. Então até agora nós sabemos que existe um motivo, existe uma razão para ter essas divisões, essas 3 subdivisões, e nós vamos entender por que conforme nós vamos avançando aqui na nossa aula. Então agora preste atenção nesse ponto que é crucial. Aqui está dizendo que a partir do momento em que a ordem foi dada para restaurar e reconstruir Jerusalém, até um governante, um ungido venha, passarão 483 anos. E aí a pergunta que fica muito clara para mim e para você nesse momento é: quando essa ordem foi dada? Porque essa vai ser a chave para que a gente possa entender completamente essa profecia. Então, através dos estudos, nós sabemos que existem 3 principais datas que são consideradas pelos estudiosos. A primeira data seria em 538 a.C., quando Ciro ele permite que os judeus eles retornassem para Jerusalém e reconstruíssem o templo. Está escrito lá em Esdras capítulo 1. A segunda possível data seria em 457 a.C., quando outro decreto foi emitido para que restaurasse e reconstruísse Jerusalém. E a terceira data seria em 445 a.C., quando Neemias ele recebe permissão para retornar e reconstruir a cidade. Então, para o nosso propósito aqui dessa explicação dessa aula de hoje, nós vamos considerar o ano de 457 a.C. como sendo o nosso ponto de partida mais preciso, baseado no quê? Baseado na cronologia bíblica. Então, a partir desse momento, o relógio profético de Deus, ele começa a contar os segundos e minutos. Então, tendo como ano de partida 457 a.C., a gente pode atualizar a nossa linha do tempo, e eu vou colocar aqui na tela para que você possa ver. Então, nós sabemos que a nossa linha do tempo ela é composta por 49 anos, seguidas por 439 anos, e depois um último período de 7 anos. Então, a partir desse momento em que a ordem foi dada para reconstruir Jerusalém, até a vinda de Jesus, até a vinda do Messias, foram 483 anos. Os estudiosos, eles acreditam que Jesus ele começou seu ministério público aqui na Terra, no ano 27 de Si, 27 depois de Cristo. E esse é um fato que é amplamente aceito já dentro de todos os núcleos educacionais. E se você fizer uma conta rápida aí agora, se você somar 49 anos mais 434 anos, a partir do ano 457 a.C., ajustando a ausência ali do ano 0, você vai chegar exatamente no ano de 27 depois de Cristo,
que foi quando Jesus Cristo começou seu ministério aqui na Terra. E isso mostra para mim e para você a precisão da profecia de Daniel, porque ela revela pra gente com mais de 5 séculos de antecedência o momento exato em que o Messias, em que Jesus Cristo, ele começaria o seu ministério público aqui na Terra. E se você está conseguindo seguir essa linha de raciocínio junto comigo, nós temos que pausar aqui um momento e reconhecer que isso é algo extraordinário. Isso vai muito além do que qualquer mente humana poderia conceber ou imaginar ou tentar inventar uma história dessa. E essa é apenas a primeira parte dessa profecia. Então, quando nós vemos tudo isso se encaixando, fica claro para mim e para você que nós estamos diante de algo que é extraordinário. E a pergunta que você pode fazer aí agora na sua cabeça é: será que esse ungido é realmente Jesus? E a melhor coisa que nós podemos fazer é deixar que a Bíblia responda todas as nossas perguntas. E nós vemos lá em Apocalipse, no capítulo 20, que Jesus, ele terá justiça eterna durante ali o reino do milênio, que ele expiou todos os pecados ali na cruz do Calvário e que ele cumprirá todas as promessas. Então tudo indica que essa profecia está se referindo 100% a Jesus Cristo como sendo o Messias. O versículo 25 nos diz que Jerusalém seria reconstruída com ruas e fortes defesas mesmo em tempos difíceis. E isso nos mostra que, embora Nabucodonosor tenha destruído o templo e a cidade de Jerusalém lá em 605 a.C., Deus já tinha determinado, já tinha profetizado que ela seria reconstruída. E quando que isso aconteceu? Segundo estudiosos como Barnes, a reconstrução ela ocorreu em 408 a.C. durante o reinado do rei Dário. E essa precisão ela é impressionante, porque o texto bíblico nos diz que Jerusalém seria reconstruída em tempos de angústias, enfrentando oposições e desafios. E isso nos mostra a profecia de Deus se cumprindo em cada detalhe, nos mínimos detalhes, com exatidão. Se nós voltarmos os nossos olhos para as escrituras, lá em Neemias capítulo 4, nós vamos ver que lá está falando sobre um homem que se chama Sambalá, e ele é um amonita que tentou impedir os judeus de reconstruir os muros de Jerusalém. Ele acabou criando ali uma atmosfera muito hostil e perigosa para o povo de Deus. E isso reflete literalmente naquilo que profetizou o profeta Daniel, dizendo tempos difíceis. Então agora, atualizando essa linha do tempo que nós estamos criando, o comando de reconstruir a cidade de Jerusalém foi dado em 457 a.C. E 49 anos depois disso, a cidade e o templo de Jerusalém foram reconstruídos. E depois desse período, seguimos por 434 anos, o que vai culminar no ministério de Jesus Cristo. Só que não termina aí a profecia, ela afirma que depois do final desses 62 conjuntos de 7, o Messias, conforme está escrito aqui no versículo 26, será tirado o Messias e não será mais. Em outras traduções diz que ele será cortado, mas não para si mesmo. E isso significa que ele será exterminado, que ele será destruído, que ele será morto, mas não pelas suas próprias ações, mas por causa do povo. E nós podemos ver essa profecia de Daniel se alinhando perfeitamente com aquilo que está escrito lá em Isaías 53, que descreve que Jesus seria transpassado pelas nossas transgressões. E isso se alinha perfeitamente com o cortado, com o tirado, não pelos seus próprios pecados, mas pelos nossos pecados. Uma outra confirmação você pode conferir lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, 21, onde Paulo ele vai dizer que Deus fez Jesus, que não conheceu o pecado, ele fez Jesus pecado por todos nós, para que nós fôssemos feitos justos diante de Deus. Então fica aqui evidente que ele não foi cortado por si mesmo, ele não foi retirado por ele mesmo. Agora, se você observar aqui ainda no versículo 26, você vai ver que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O fim virá como uma inundação, até o fim haverá guerra. Então isso acaba sendo muito perturbador, ainda mais se você considerar que Jerusalém ela tinha sido reconstruída recentemente, mas agora está sendo profetizado que ela será destruída novamente. Então o anjo está dizendo que embora o templo ele tenha sido reconstruído recentemente, ele será destruído novamente lá no futuro. Então Daniel ele escreveu isso no seu livro lá em 536 a.C. E Jesus ele também vai falar sobre essa destruição do templo. Jesus ele também vai profetizar sobre essa destruição. Jesus fala para os seus discípulos: vocês estão vendo esse prédio, vocês estão vendo esse templo.
Pois eu digo para vocês que não vai ficar pedra sobre pedra. Porque Jesus, ele já sabia que aquele templo seria completamente destruído. E essa destruição do templo vai acontecer lá em 70 depois de Cristo. Jesus já tinha feito o seu ministério, Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado. E aquilo que ele disse que iria acontecer e que o profeta Daniel também disse que iria acontecer, acontece, liderada por Tito. Então a história confirma para mim e para você que a profecia de Daniel, ela se cumpriu exatamente como ele havia dito. E esse povo que viria para destruir Jerusalém lá no ano 70 depois de Cristo, eram justamente os romanos. Então os romanos, eles não destruíram apenas a cidade de Jerusalém, mas eles também acabaram com o segundo templo. Eu não sei se você se lembra quando nós estudamos o capítulo 7 de Daniel, mas lá ele teve uma visão sobre 4 bestas, cada uma representando um império diferente. A primeira besta representava o Império Babilônico, que foi conquistada pelo Império Medo-Persa. A terceira besta representava o Império Grego, e a quarta besta conquistou todos os outros governos anteriores, justamente representava o Império Romano, que era o império que estava no poder na época de Jesus Cristo. Então Daniel oferece um plano claro das potências mundiais que iriam dominar ali por vários séculos. Ele disse que o quarto reino será diferente de todos os outros reinos anteriores. Por quê? Porque esse quarto reino, ele devoraria toda a terra, ele pisotearia e quebraria a terra em pedaços. E somente o Império Romano fez exatamente isso que ele disse. Além disso, Daniel ele vai falar sobre os 10 chifres desse reino, e ele menciona que um desses chifres se levantaria. Daniel diz também que ele derrubaria 3 reis, que ele falaria contra o Altíssimo, que ele desgastaria os santos e tentaria mudar os tempos e as leis. Então tudo isso que nós estamos vendo aponta claramente para o surgimento do anticristo. Então voltando para a nossa linha do tempo, lá em 457 a.C., foi nessa data que foi dado ordem para Esdra para que ele voltasse e reconstruísse a sua terra. E 49 anos depois, sob a direção, sobre a liderança de Neemias, eles completaram a reconstrução daquela terra, dos muros e do templo de Jerusalém. E 62 semanas depois disso, o Messias ele entra em cena e começa o seu ministério. Então Jesus ele inicia o seu ministério publicamente lá em 27 depois de Cristo, e o templo ele é completamente destruído em 70 depois de Cristo. Então nós estamos seguindo aqui uma linha de tempo, uma linha temporal. E essa linha do tempo nos ajuda a compreender com exatidão os eventos finais que são para acontecer nos fins dos tempos. Só que existe um momento aqui nessa linha do tempo que nós estamos estudando, que existe uma lacuna. E aí a pergunta que surge é: por que existe uma lacuna de tempo entre a semana 69 e a semana 70? Existe um intervalo aqui, e esse intervalo é conhecido como sendo a Era da Igreja. E esse espaço de tempo ele está exatamente entre os primeiros 483 anos e os últimos 7 anos. Então nós vamos explorar agora um pouquinho mais a fundo isso. Então após esses primeiros 483 anos, que são correspondentes a 69 semanas, existe um intervalo de tempo antes de nós chegarmos na semana 70. E essa semana 70 é uma semana que ainda está por vir. E esse intervalo de tempo, essa lacuna de tempo, ela é crucial para que eu e você nós possamos compreender perfeitamente essa profecia de Daniel. Então a semana 70, ela está reservada para um tempo no futuro. E esse intervalo de tempo, que é representado pelo período da igreja, é a única parte dessa profecia que serve tanto para os judeus quanto para os gentios. E esse é o exato tempo que nós estamos vivendo agora. E essa lacuna de tempo, ela não foi um erro, ou ela não foi uma omissão, mas ela é parte do plano divino. Lá no Novo Testamento, se você olhar lá, Paulo ele vai escrever sobre esse mistério, e ele escreve isso em Efésios capítulo 3. Paulo ele vai falar sobre o mistério de Cristo. E esse mistério ele não foi revelado às gerações anteriores, mas ele foi revelado apenas para os seus apóstolos. E essa é justamente a revelação que inclui ali tanto os judeus quanto os gentios na mesma promessa de Cristo. E é essa revelação que nos ajuda a entender esse papel desse intervalo entre a semana 69 e a semana 70. E é interessante que esse período ele não era conhecido pelos profetas do Antigo Testamento, porque Deus não revelou isso para eles. Paulo ele afirma que esse mistério de Cristo
foi revelado para ele. Paulo diz que os gentios eles são co-herdeiros, eles são membros desse mesmo corpo. E eles participam das mesmas promessas em Cristo Jesus através do quê? Através do Evangelho de Cristo, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E isso é algo que os profetas lá no Antigo Testamento, como Isaías, Ezequiel, Jeremias, eles não compreenderam, porque Deus não revelou isso para eles. Então, para esses profetas, eles não tinham essa noção dessa lacuna de tempo entre a semana 69 e a semana profética 70. Então, esse intervalo de tempo que nós conhecemos hoje como sendo a era da igreja, ele não foi revelado em nenhum momento lá no Antigo Testamento. Paulo, ele afirma que Deus manteve isso em sigilo, ele manteve isso como sendo um mistério oculto. Então, a partir desse mistério revelado para Paulo, ele vai pautar o seu ministério para alcançar os gentios, algo que estava oculto em Deus por vários e vários séculos. Então, quando se pergunta sobre por que existe essa lacuna entre a semana profética 69 e a semana 70, a resposta está no fato de que a profecia de Daniel, ela é dirigida 100% para os judeus e a cidade de Jerusalém. A profecia de Daniel, ela não se refere aos gentios, e é por causa disso que ele não aborda o que acontece entre essas duas semanas, a semana 69 e a semana 70. Porque esse período, essa lacuna de tempo, ela estava relacionada com o tempo em que Deus estaria focado em tratar com os gentios. Porque naquele momento, em Daniel capítulo 9, Deus ele já sabia que os judeus iriam rejeitar a primeira vinda de Jesus. Então, por esse breve momento, nessa lacuna de tempo, nessa era da igreja, os judeus foram deixados de lado. Só que eu quero ressaltar novamente, haverá um tempo no futuro em que Deus ele cumprirá todas as suas promessas, tudo aquilo que Deus prometeu a Israel, e ele voltará a lidar diretamente com a nação judaica. Lá em Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo ele vai afirmar que todo Israel será salvo. E isso indica claramente para mim e para você e todos aqueles que conseguem ler e entender a palavra de Deus. Isso indica que Deus ainda tem um plano para o povo judeu. E aqui nesse intervalo de tempo que nós estamos vivendo, entre a semana 69 e a semana 70, permite que as promessas de Deus feitas para os gentios elas sejam cumpridas. Mas também gera a certeza dentro do meu e do seu coração que esse tempo futuro, esses 7 anos estão chegando. Que é justamente na semana 70, onde todas as profecias ditas para os judeus, para o povo de Deus, elas serão realizadas, trazendo justiça eterna para aquele povo e colocando um ponto final de vez por todas em todas as visões proféticas. Nós sabemos que a expiação completa dos pecados, ela ainda não aconteceu completamente para o povo judeu, e isso indica que isso deve acontecer em algum momento no nosso futuro. Então agora nós vamos ao último versículo dessa profecia, que fala justamente sobre um período de tribulação desses 7 anos. A Bíblia diz que o governante, que eu acredito que é o anticristo, ele fará um tratado, ele fará uma aliança com o povo de Israel por 7 anos. Só que por algum motivo, após a metade desse tempo, ele vai interromper os sacrifícios e as ofertas. À medida que nós avançamos aqui nesse versículo, nós vamos entender que esse governante ele vai estabelecer um sacrilégio, alguma coisa durante o seu reino. O texto diz que por causa dos seus atos profanos, um destino que já foi decretado será derramado sobre ele. E isso revela para mim e para você que o fim desse profanador já está reservado. E apesar dessa influência que ele tem por um tempo, ele será julgado e destruído conforme os planos de Deus. Você consegue enxergar isso aqui dentro dessa palavra? Se você olhar no Novo Testamento, você vai ver a confirmação exata da profecia de Daniel sobre o anticristo. Porque lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo ele vai escrever que o anticristo ele vai se opor e exaltar-se a si mesmo contra tudo aquilo que é chamado de Deus ou que seja um objeto de adoração. Esse camarada ele vai até se sentar no templo de Deus e ele vai se autoproclamar como Deus. Paulo ele nos afirma que essa figura, esse anticristo, ele vai entrar no templo de Jerusalém, esse templo que ainda será construído, e ele vai fazer um sacrilégio lá dentro. No campo do imaginário pode ser que ele coloque um ídolo de si mesmo lá dentro do templo de Jerusalém e exija que o povo adore aquele ídolo. Daniel ele também confirma outras profecias sobre a atividade desse anticristo. Daniel diz que ele derrubaria 3 reis, que ele falaria palavras contra o Altíssimo, que ele tentaria mudar os tempos e a lei, que os santos seriam entregues na mão do anticristo por um tempo, tempos e metades de um tempo.
e isso significa 3 anos e meio. Em Daniel capítulo 9, no versículo 27, nós lemos que o anticristo ele fará um acordo com o povo, mas no meio da tribulação ele vai quebrar esse acordo. E aí inicia-se então a segunda metade dos 7 anos de tribulação. Provavelmente esse anticristo ele vai fazer um tratado, um acordo de paz para proteger o povo judeu. Mas no meio desse período, ele trairá o acordo que ele mesmo fez. E ele vai colocar um fim nos sacrifícios. E ele vai colocar alguma coisa dentro do templo de Jerusalém. E vai exigir que o povo preste adoração àquilo que ele colocou lá. E quem se recusar a adorar aquele objeto, aquele ídolo, não vai poder comprar mais nada, não vai poder vender mais nada, como a Bíblia nos descreve. Mas a Bíblia nos conta exatamente o que acontece no final de tudo isso. A Bíblia nos diz que o fim do anticristo e do falso profeta será o lago de fogo que nunca se apaga. Então, em 457 a.C., foi dada a ordem para Esdras, para ele ir e voltar e reconstruir a cidade, reconstruir a terra do povo de Deus. E 49 anos depois, Neemias ele termina essa reconstrução de Jerusalém em 408 a.C. E isso completa os primeiros 7 conjuntos de 7. E depois disso, mais 62 conjuntos de 7 anos se passam e nós chegamos a 27 depois de Cristo, que é exatamente quando o Messias ele se apresenta e começa o seu ministério na Terra. É claro que ele nasce antes de 27 a.C., mas é nesse período que ele inicia o seu ministério público. Ele é batizado, ele é tentado, ele chama os seus primeiros discípulos e ele é crucificado por volta de 30 ou 31 depois de Cristo. Depois da sua morte acontece a destruição do templo de Jerusalém pelos romanos em 70 depois de Cristo, que acaba marcando esse evento importante, exatamente como Daniel havia profetizado. E isso acaba nos deixando aqui com um último conjunto de 7 anos, que é o que muitos estudiosos acreditam que vai ser o período da grande tribulação. Só que entre a semana 69 e a semana 70 existe um intervalo de tempo. E esse intervalo de tempo ele é conhecido como a Era da Igreja. E sobre esse intervalo de tempo, sobre essa Era da Igreja, os profetas do Antigo Testamento não poderiam prever ou saber, porque Deus ele manteve isso oculto, em segredo, até o tempo dos apóstolos, quando ele revela todos esses mistérios para Paulo e para outros apóstolos. E esses últimos 7 anos, que é representado pela semana de número 70, será o palco, será o tempo para essa grande tribulação que acontecerá no mundo, mas isso acontecerá num futuro onde o anticristo vai firmar uma aliança com o povo de Israel. Durante esse tempo de tribulação, muitos dos israelitas eles vão se tornar evangelistas, eles vão levar a mensagem de Deus por todo o mundo. Só que no meio desses 7 anos, no meio desse período, o anticristo ele vai quebrar a aliança que ele mesmo fez com o povo de Israel. E ele vai eliminar todos os sacrifícios, todas as ofertas, e ele vai demandar para si mesmo a adoração, porque ele vai se considerar o próprio Deus. E todas as promessas que ainda não foram cumpridas da profecia de Daniel, elas se cumprirão, trazendo justiça eterna, trazendo expiação pelos pecados e o fim da rebelião do povo judeu. Então essa é a minha interpretação, que eu considero que é a mais precisa sobre esse assunto. E eu tenho como base para isso o meu entendimento, o meu intelecto atual de hoje, dia 15 de agosto de 2024. Pode ser que no futuro eu mude, pode ser que no futuro eu tenha uma outra opinião sobre esses fatos, mas hoje é exatamente isso que eu penso. E eu quero reconhecer mais uma vez que existem várias outras interpretações para esse tema. E essas interpretações muitas vezes são bem diferentes da minha. Eu quero dizer que eu respeito aqueles que têm uma visão completamente diferente da minha. Mas o que eu apresentei aqui para você hoje é o que eu acredito que é mais assertivo. Mas eu estou completamente aberto para outras perspectivas se você quiser deixar aí no comentário. Então eu espero que você tenha gostado desse estudo. Deixa aí um comentário, curta, se inscreva nesse canal e eu espero que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas aqui na nossa aula de hoje e nós nos vemos no próximo vídeo.